Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que parece simples, mas, olha, é um dos mais complexos e fascinantes do direito: a posse. E atenção, não estou falando de propriedade, daquele documento bonitinho registrado em cartório. A gente está falando do ato de ter, de controlar alguma coisa no mundo real. E como vamos descobrir, a lei se importa, e muito, com esse ato. Para a gente começar, vamos com uma pergunta que já prepara o terreno. Pensa só num apartamento alugado. O inquilino está lá, tem as chaves, usa a garagem, vive o dia a dia. O proprietário, por outro lado, é o dono legal, recebe o aluguel, mas talvez more a quilômetros de distância. E aí, para a lei, quem é que realmente possui aquele imóvel? A resposta para esse enigma é a chave para a gente entender todo o resto. Para a gente sacar como o Brasil responde essa pergunta hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no século XIX rolou um debate gigantesco que moldou o direito como a gente conhece. Foi um verdadeiro duelo de titãs intelectuais. De um lado do ringue, a gente tinha Savigny. Para ele, a posse era algo subjetivo. Não bastava ter a coisa na mão, o controle físico. A pessoa precisava ter na cabeça a intenção, a vontade de ser dona daquilo. Já do outro lado veio Rudolf von Ihering e, digamos assim, simplificou o rolê. Para o Ihering, o que importa é o que se vê por fora. Se alguém age como dono, se exercita os poderes de um proprietário, pronto, isso é posse. A intenção da pessoa fica em segundo plano. E essa frase do Ignier é simplesmente genial para resumir a teoria dele. O que ele queria dizer é que, ao proteger a posse, ou seja, o fato visível de alguém estar usando um bem, a lei, na prática, cria uma primeira linha de defesa para a própria propriedade. É um jeito muito mais fácil e rápido de manter a paz social, protegendo a situação real que todo mundo vê, sem precisar ter uma discussão gigante sobre quem é o dono no papel a todo momento. É bem pragmático, né? Bom, esse debate todo não ficou só nos livros, claro. As leis no mundo inteiro tiveram que escolher um lado. E o Brasil? Bom, o Brasil fez a sua escolha e definiu direitinho qual teoria ia seguir. E a resposta brasileira é super direta. Está lá no nosso Código Civil, artigo 1196. Ele não fala em intenção de ser dono em nenhum momento. O foco é total no exercício de fato. Ou seja, se a pessoa usa, se ela aproveita, se ela pode dispor do bem. Basicamente, se ela age como um proprietário agiria, ela é considerada possuidora. Simples assim. Então, o ponto crucial é este. Para o direito brasileiro, a posse é um fato que a gente consegue observar. A ação de controlar a coisa é mais importante do que a intenção psicológica da pessoa. Ou seja, Ihering venceu esse duelo aqui em terras brasileiras. Mas calma lá, que a história não acaba aqui não. Entender quem é o possuidor é só o começo. A lei ainda classifica a posse de vários jeitos diferentes e cada classificação, nossa, tem consequências práticas gigantescas. A primeira grande classificação pode dar um nó na cabeça no início. A nossa lei permite uma coisa chamada desdobramento da posse. O que isso quer dizer? Que para um único bem, a gente pode ter duas ou mais pessoas sendo consideradas possuidoras ao mesmo tempo. Só que cada uma de um jeito diferente. É como se a posse se dividisse em camadas, sabe? E é aqui que a gente finalmente resolve o enigma lá do começo. O inquilino, que está fisicamente no imóvel, tem o que a gente chama de posse direta. O locador, que cedeu o uso mas continua sendo proprietário com direitos sobre o bem, tem a posse indireta. Viu só? Ambos são possuidores perante a lei e cada um tem seus próprios direitos de proteção. Agora, vamos para a próxima camada. A lei quer saber não só quem possui, mas como essa posse começou. A origem da coisa. A posse pode ser justa se for limpinha, sem nenhum defeito. Mas ela se torna injusta se for adquirida através de um dos 3 vícios específicos que a lei aponta. Vamos ver quais são eles. O primeiro vício é o mais na cara de todos: a violência. É a posse tomada na marra, seja com força física ou com uma ameaça grave. É a forma mais óbvia e brutal de conseguir a posse de um jeito injusto. O segundo é a clandestinidade. Aqui não tem violência, mas tem malandragem. É a posse que nasce no sigilo, adquirida às escondidas, sem que o possuidor anterior sequer perceba. Pensa em alguém que muda a cerca de lugar durante a noite, por exemplo. E o terceiro vício é a precariedade. Esse nasce da quebra de confiança. Acontece quando alguém recebe a coisa de forma legítima, com a obrigação de devolver, mas simplesmente se recusa a fazer isso. É o clássico amigo que pega o carro emprestado e nunca mais devolve. Agora, a análise muda de foco. A gente deixa de olhar os fatos externos, de como a posse começou, e entra na mente do possuidor. É a camada subjetiva da coisa. Aqui, não importa se a posse é justa ou injusta. A lei quer saber o seguinte: o que o possuidor sabia ou não sabia sobre a própria situação. A distinção é crucial.
A posse é de boa-fé quando o possuidor genuinamente não sabe que existe um problema, um vício que torna a posse dele ilegítima. A pessoa acredita de verdade que está tudo certo. Agora, se ela tem consciência do problema, aí a posse é de má-fé. E essa diferença, gente, tem consequências enormes. E eu falei em consequências enormes, né? Pois é, é aqui que elas aparecem. Toda essa preocupação em classificar a posse destrava um dos mecanismos mais poderosos do direito civil, a proteção da posse. A lei, basicamente, dá ao possuidor o direito de se defender. Se alguém tentar invadir um imóvel que está alugado, o inquilino, como possuidor direto, pode ir à justiça para se proteger e ele nem precisa chamar o proprietário para isso. A posse, por si só, já gera um escudo de defesa muito forte. E aqui vem a ideia mais surpreendente de todas. Em certas situações, o possuidor pode usar essa proteção até mesmo contra o dono. Por exemplo, se um locador tenta expulsar o inquilino à força sem seguir o processo legal correto, o inquilino pode usar a tutela possessória para se manter no imóvel. A lei protege o fato da posse contra a violência, não importa de onde ela venha. É a realidade social se impondo sobre o direito que está só no papel. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, a posse no Brasil é objetiva, focada na ação que a gente vê. Ela pode ser dividida em direta e indireta, classificada como justa ou injusta, e ainda ser avaliada pela boa ou má fé do possuidor. E o mais importante de tudo, a posse é um direito tão forte que a própria lei o protege com unhas e dentes. E para a gente terminar, fica a reflexão. O fato de a lei, em alguns casos, proteger a pessoa que está com a posse em detrimento do dono formal, isso nos força a pensar. Será que a lei está mais preocupada em proteger a paz social e a estabilidade das situações do dia a dia do que em defender um direito de propriedade abstrato? Fica aí a questão para a gente refletir.